presidente Jair Bolsonaro disse que a acusação do ex-ministro Sérgio Moro contra ele, o ex-ministro Sérgio Moro prestou um depoimento à Polícia Federal no sábado, foram quase 8 horas de depoimento, trataremos detalhadamente sobre isso também aqui na sequência. O presidente disse que se trata de uma possível fofoca. Bolsonaro admitiu que, ao comentar a notícia do site O Antagonista sobre uma investigação contra deputados aliados, escreveu que se tratava de, abre aspas, mais um motivo para a troca no comando da Polícia Federal. Ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente carregava um papel reproduzindo o print do WhatsApp revelado há 10 dias no Jornal Nacional da TV Globo, com os dizeres em letra vermelha: "Isso é fofoca", aspas. "Estão me acusando por causa disso e eu estou interferindo na Polícia Federal. Estou dizendo que isso é fofoca. O complemento vem depois." No sábado pela manhã, como eu disse, o presidente usou as redes sociais para chamar Moro de Judas e insinuar que o ex-ministro poderia ter interferido na continuação do caso Adélio Bispo. Aí estamos falando do atentado à faca no dia 6 de setembro em Juiz de Fora. Ainda no sábado, o ex-ministro Sérgio Moro prestou 8 horas de depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba. Entre as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro, Moro afirmou que o presidente ameaçou demiti-lo em uma reunião do Conselho de Ministros do governo, caso ele não concordasse com uma nova substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Segundo o ex-juiz, essa reunião ocorreu em 22 de abril e foi gravada em vídeo pela própria Presidência da República, o que poderia comprovar os argumentos de que Bolsonaro tentou realizar interferências indevidas na Polícia Federal. Em petição apresentada ao ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, a defesa do ex-ministro Moro pediu agora há pouco, notícia agora à tarde, surgida agora à tarde, para que o sigilo do depoimento prestado à Polícia Federal seja levantado. E aí eu vou começar essa rodada com você, meu caro Augusto Nunes. Temos aí 2 pontos. Primeiro, a fala do presidente, isso é fofoca, que ele exibiu até num pedaço de papel hoje pela manhã. E, evidentemente, o depoimento do ex-ministro agora, Sérgio Moro, à Polícia Federal em Curitiba. Foram praticamente 8 horas de depoimento no sábado, começou por volta da 1 da tarde, meio-dia, quase 1 da tarde, e isso se estendeu muito, viu, meu caro Augusto Nunes? Foi até à noite. E agora, só para complementar, Augusto, a defesa dele pede para que o sigilo seja levantado. Bom, você não fica 8 horas prestando um depoimento para tratar da pandemia de coronavírus ou de palpites sobre jogos de futebol que já não há, né, no momento. É evidente que nós não sabemos ainda exatamente o que ele disse, mas ele próprio tem mostrado aí que está ansioso por ver divulgado, né, essas provas, digamos assim, que ele diz ter apresentado. Depois das provas é que a gente poderá emitir aí uma opinião bem fundamentada. Agora a gente teria de se basear em hipóteses, e isso é sempre ruim. Como nós vimos dizendo aí em todos os programas, vamos apurar tudo. O presidente Bolsonaro diz que é pura fofoca. O Sérgio Moro diz que é coisa séria. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu não estou me esquivando de dar opinião. Eu simplesmente não sei em que material eu vou me basear para julgar, né? Ou dar a minha opinião sobre as consequências de uma crise que poderia perfeitamente, repito, ter sido evitada. O presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, se eles continuassem juntos, depois devidamente acertados os ponteiros, o Brasil só teria a ganhar. Tem uma multidão aí querendo crucificar o Sérgio Moro, tem outras que também, tem uma boa parte muitas pessoas querem crucificar o Jair Bolsonaro por ter induzido a demissão, foi isso que aconteceu, o ministro Sérgio Moro, mas eu acho que os dois, se continuassem juntos, o Brasil se sentiria muito, muito melhor. Lamento. Zé Maria, seu comentário, então, portanto, primeiro a reação do presidente, como o Augusto já comentou,
seguida, evidentemente, dessas informações que começam a surgir sobre o longuíssimo depoimento do ex-ministro Sérgio Moro à Polícia Federal. Como eu disse, foi quase 8 horas no sábado, com até, inclusive, tumulto na porta da Polícia Federal lá, né, Zé? É uma ironia, né, do presidente Jair Bolsonaro, que na comunicação moderna cabe muito, mas tira a seriedade da coisa. Já houve a distribuição aí nas mídias, colocando a cara do Sérgio Moro com uma senhora, uma senhorinha, né, dizendo Maria fofoqueira, coisa desse tipo. Dando ali a impressão, né, passando o comunicado, de que se trata ali de um menino birrento que vai chamar, mãe, ele está não sei o quê, tia, ele está fazendo isso, fazendo careta para mim, dando essa conotação. Eu, Silvio, não vejo assim. Eu, desde o início, estou dizendo que esse inquérito é um inquérito sério e problemático para o presidente, tem que ser acompanhado. E vou dizer por quê. Primeiro, existem 31 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso, mas que não valem nada. Não apareceu ainda, não foi apresentado um requerimento que se possa dizer é esse requerimento. O que é, quando eu digo é esse requerimento? Eu quero dizer assim, um requerimento de peso, que tenha substância, que tenha apoio popular e que tenha apoio das instituições. Né? Não tem. Então não há possibilidade. O presidente da Câmara mesmo descarta, o deputado Rodrigo Maia. Mas todo mundo está de olho no que vai acontecer nesse inquérito. O ministro Celso de Mello sai em novembro e ele já está antecipando tudo, houve pressa. É uma das decisões dele, ele deu 5 dias para ouvir o ex-ministro Sérgio Moro. Antes era 60 dias de prazo para a Polícia Federal fazer o trabalho e tal. E neste depoimento, o ministro Sérgio Moro mostrou ali o celular dele, mostrou conversas com o presidente Jair Bolsonaro, áudios, né? E indicou várias reuniões. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já pediu à Polícia Federal para tentar recuperar essas reuniões. Ou seja, ouvir os ministros que foram nominados por Sérgio Moro de que estariam nesta reunião e eles falariam ali o que o presidente orientou e o que o presidente cobrava. O presidente, segundo o ministro Sérgio Moro, cobrava ações da Polícia Federal, cobrava acesso a informações da Polícia Federal e principalmente trocas em superintendências exatamente para acompanhar de perto o que está acontecendo. Pois bem, olha só que seriedade. Esse inquérito é problemático, porque ele traz ali argumentos jurídicos que podem implicar o presidente no exercício do mandato. Esta é uma condição para um processo contra o presidente. É evidente que o impeachment não se consegue aprovar, mas a autorização para o processo, sim. Recentemente, o Supremo decidiu que o presidente da República pode ser investigado. Para ser processado, tem que ter autorização do Congresso. Se o Congresso autorizar, o Supremo afasta por 180 dias o presidente da República. O Supremo, não é impeachment. E depois julga, né? O que acontece? A esse inquérito podem ser somados outros conteúdos daquela coisa, daquela investigação que o Supremo fez sobre fake news que mandou para os estados e que não deu em nada. Então, para você ter uma ideia, que é uma porta aberta muito importante. Então, eu não colocaria ironia, não colocaria desimportância nesse processo, não no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro só, mas no processo, no inquérito que está sendo montado do Supremo.